Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa Café com Marcelo Lambert. Hoje nós vamos trabalhar o tema empatia. Bom, por que eu escolhi esse tema? Sem dúvida nenhuma, porque isso tem uma relação direta com o momento que nós estamos vivendo. O Moendo Café é um quadro que traz para você uma reflexão rápida, mas na tentativa de ser muito profunda sobre um determinado tema. E estamos vendo, pessoal, estamos assistindo pelo Brasil afora uma quantidade gigantesca de pessoas fazendo festas, grandes festas. Nós vimos nas últimas semanas a quantidade de festas clandestinas que foram fiscalizadas, fechadas, e algumas pessoas responsabilizadas por isso, no momento onde nós sabemos que o isolamento social, o não aglomerar, né, o cuidado com a questão da higiene, né, o uso da máscara, né, a constante higienização das mãos por conta do Covid. Nós sabemos os indicadores, né, os índices gigantescos que nós estamos escutando de mortes em 24 horas no nosso país. Então, não dá para ver isso e não se indignar. Não dá você ver essas pessoas que continuam querendo ter essa postura de estar sem máscara ou aglomerando, não importa, o quanto isso é nocivo e o quanto isso está propagando ainda mais esse vírus. Nós não podemos esquecer, pessoal, que essas novas cepas, né, que a ciência aí vem identificando, elas são muito violentas, elas estão cada vez mais trazendo agravamento. Nós vimos que mais de 500% de aumento de jovens contaminados, quer dizer, justamente pelo hábito, pelo comportamento, e mais do que isso, por mais que outrora nós sabemos que os jovens, eles eram, a maior parte deles assintomáticos, mas eles tinham um desenvolvimento da doença muito, mas muito menos agressivo do que nos idosos. Hoje esse quadro se alterou. A quantidade de pessoas na faixa de 25 a quase 50 anos aí que foram hospitalizadas e que chegaram à intubação e que infelizmente foram a óbito, aumentou muito, mas aumentou muito mesmo. Então nós temos que ter uma postura, pessoal, responsável. E qual a conexão disso que eu estou dizendo com a questão da empatia? Eu vejo hoje na sociedade que nós vivemos as pessoas usando muito a palavra gratidão e a palavra empatia. E eu não quero ser chato, mas eu venho questionando muito essas falas, porque há uma grande contradição, há uma grande diferença nessa fala e, de fato, o exercer essa fala na prática, né? Sair da palavra para a prática da palavra. Né? Não adianta você falar empatia o tempo todo e você não se colocar no lugar do outro, você não ter a percepção do outro, né, o cuidado que nós temos que ter com o outro. Então é fundamental nesse momento, assim, sem nenhuma dúvida, a prática da empatia, ou seja, você se colocar no lugar do outro, você se sensibilizar com o outro, você perceber que os seus atos, por exemplo, o meu ato consciente diante desse momento, dessa crise histórica sanitária, que nós estamos vivendo, que no caso do Brasil é a maior tragédia sanitária de toda a nossa história, enquanto país, desde 1500, nós nunca tivemos na experiência desse país um momento tão duro, né, um movimento tão triste, né, um momento tão que está nos ferindo por dentro, está ferindo o nosso espírito, ferindo o nosso mental, ferindo o nosso corpo. Por mais que a gente fale, parece que as pessoas não se conscientizam. Por mais que a ciência fala, por mais que traga dados, por mais que traga comprovações, ainda tem gente negando, tem gente questionando, e ao mesmo tempo os hospitais estão cheios, pessoal. Nós estamos num país que nós não acreditávamos, mas a gente tem gente morrendo à espera de UTI,
Muitas pessoas morreram porque elas estavam esperando um leito no hospital. Né? Nós estamos vendo cenas comoventes pelo Brasil afora. Então não dá, pessoal, para a gente passar por isso e se isentar dessa reflexão. Nós precisamos ter uma sociedade mais empática, nós precisamos ter uma sociedade mais humana, nós precisamos olhar para o nosso vizinho e cuidar dele também com as nossas atitudes, né, com os nossos comportamentos diante da sociedade como um todo. Nós temos pessoas que simplesmente nas redes sociais, no cotidiano prático, demonstrando até um certo nível de crueldade, quando nega um momento tão difícil, tão complexo que nós estamos vivendo. Então, o programa Café com Marcelo Lambert, nesse quadro Moendo o Café, na verdade, hoje é um apelo que nós estamos fazendo a você. É um apelo que nós estamos fazendo a toda a sociedade brasileira, né, que haja uma tomada de consciência, que haja uma percepção da realidade. E a percepção da realidade, pessoal, é muito dura, porque nós estamos vendo pessoas, mas muitas pessoas sofrendo com esse momento, e cada vez mais pessoas muito próximas da gente. Infelizmente, nós vamos, depois que a gente superar esse momento, que vamos superar, depois que a gente olhar para trás e ver o que foi essa tragédia, nós vamos ter, infelizmente, muitas perdas próximas, perdas de pessoas próximas a nós, que estão, sem dúvida nenhuma, perdendo seus, né, perdendo os seus entes queridos, amigos, tios, familiares, até familiares mais distantes, né, sem contar aquelas pessoas que nós não conhecemos, que nós nunca ouvimos falar, mas é um pai, é uma mãe, é um tio, é um filho, é um primo, é um amigo que voltou para casa, que morreu por conta de uma doença que, se nós tivéssemos respeitado os procedimentos de quarentena desde o começo, né, de março de 2020, sem dúvida nenhuma, hoje a gente teria um resultado, a gente teria uma realidade diferente, a gente teria um universo social pandêmico diferente. Né? Então, nós precisamos de um discurso unificado nacional, a gente precisa de muita vacina, né? O Brasil precisa vacinar muita gente diariamente, né? A gente precisa ir criando esses bloqueios de vacinação para que a gente possa minimizar o impacto disso na saúde pública, também nas redes privadas, que também estão lotadas. Então, gente, eu peço a todos vocês, nós, equipe Café com Marcelo Lambert, numa convergência aqui de ideias, nós fazemos um apelo a você, né? Tome todo o cuidado necessário. Óbvio que muitos de nós estamos trabalhando fora, temos que sair para trabalhar, né? Temos que sair para ganhar o pão, né? Quantas pessoas tiveram que ficar com seus comércios fechados, indústrias, shoppings, atividades econômicas as mais variadas possíveis, né? Então, quanta gente está se sacrificando, né, para a gente poder superar esse momento. Mas, como eu disse, são nesses momentos de superação que a gente acaba se fortalecendo mais, a gente acaba se unindo mais. Só que para que isso aconteça, a gente precisa fechar dentro desse mesmo pensamento de união e cumprir os protocolos da forma mais rígida possível. Não é só por você, não é só por mim, é por conta de toda uma sociedade, é por conta de um monte de gente que não aguenta mais essa situação. Então nós precisamos nos unir e praticar a palavra empatia, não usar apenas a palavra empatia por um simples processo de politicamente correto, para colocar lá na sua postagem no Instagram, ou no Facebook, onde for, ou você falar gratidão o tempo todo, mas aquilo não ser verdadeiro. O que eu quero, de fato, trazer aqui para você nesse Moendo o Café de hoje é que essas palavras elas voltem a ter o peso verdadeiro que elas têm, que elas possuem.
nós não podemos banalizar essas palavras, porque elas são muito fortes, elas são muito poderosas, elas são muito significativas. Então, se você usa a palavra empatia, que você exerça isso na sua prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E pensando nessa tragédia sanitária que o Brasil está passando, sem dúvida nenhuma, a palavra empatia tem que fazer parte do nosso dia a dia. Né? E como cabe a palavra empatia para aquele que vai em festas clandestinas, que não está nem aí, que não quer usar máscara, né? Que não respeita o outro, que não respeita esse distanciamento que a gente tanto está pedindo, e que talvez se tivesse acontecido desde o começo, lá março de 21, a gente estaria hoje, sem nenhuma dúvida, com muito menos mortos, com muito menos problema econômico. Nós sabemos disso. Houve uma ingerência pública, sim, e essa ingerência ela vai trazer e trouxe consequências enormes. Haja vista na educação, né, que é uma das áreas mais afetadas e que nós estamos preocupadíssimos como vai ser o resultado disso para as futuras gerações, né, de 10 a 30 anos aí, qual vai ser as consequências desse ato educacional que o nosso país está vivendo. Sendo que já vivíamos grandes problemas nesse setor, agora estamos com mais problemas ainda. Né? É um setor que muitas vezes, infelizmente, no Brasil sempre foi invisível, que é a educação e cultura. Então, nós, do Café com Marcelo Lambert, neste quadro Moendo Café, pedimos empatia para toda a sociedade brasileira e que a gente possa mudar esse quadro. Claro que eu tenho muita esperança e claro que eu sei que nós vamos passar e superar esse momento, mas poderia ser mais fácil, poderia ter sido mais simples, poderia ter sido mais rápido, poderíamos ter perdido muito menos pessoas com o Covid. Eu não tenho dúvida disso, mas ainda há tempo. Vamos construir uma sociedade melhor. Esse é o desejo do Café com Marcelo Lambert. Queridos, queridas ouvintes, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. E eu desejo, é claro, a você muita, muita, muita luz. Um grande abraço a todos.